Muito bem, seguindo com o Jornal Abre Aspas, a gente segue falando sobre eleições e recebe agora ao vivo nos nossos estúdios Juliana Fraga, vereadora de São José dos Campos pelo PT, ela que está em seu terceiro mandato aqui na Câmara de São José dos Campos e é pré-candidata a deputada estadual pelo mesmo partido. Juliana, já agradeço a sua participação aqui hoje, muito bom dia para você, seja sempre muito bem-vinda a SP Rio Mais. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? E é sempre muito bom conversar mostrar o nosso trabalho e conversar com o munícipe que acompanha o programa de vocês. Muito bem, queria começar esse nosso bate-papo te perguntando quais que são as suas motivações, qual que é a sua principal motivação para deixar o âmbito municipal, né, vereadora, já há 3 mandatos, e partir aí para o âmbito estadual. Bom, desde que eu me tornei, né, coloquei o pé na política para ser vereadora, na verdade isso aí já acontece há muito tempo. Desde criança, para você ter uma ideia, com 11 anos de idade, 10, 11 anos, eu falei que eu queria ser a primeira presidente mulher do Brasil para acabar com a seca do Nordeste. Então, assim, você via as reportagens, via a situação do país, falava já de corrupção naquela época, e eu falava assim, não, tem que mudar essa situação. Então, de alguma maneira, eu queria ser a presidente para mudar a situação. A gente sabe que é muito difícil mudar uma situação geral, mas a motivação era olhar para as pessoas, para as mazelas que acontecia e querer mudar. E isso fez com que eu me torne, né, eu persegui isso com atividades na minha comunidade, com atividades com a juventude, sempre querendo e olhando o que eu podia fazer para melhorar a vida das pessoas. E isso fez com que eu chegasse como vereadora, né, que era realmente o desejo de mudar. Claro que quando a gente chega, você fala assim, putz, né, você não consegue mudar tudo, você se ilude, a ilusão de que você consegue melhorar 100%, isso era uma ilusão. Mas a gente consegue sim impactar e intervir em muitas coisas. E agora veio esse desafio, né, além da questão de uma liderança nova que está surgindo dentro do partido, e a gente precisa renovar também, surgiu a possibilidade de vir e trabalhar para as pessoas do Vale e do Estado. Então, a principal motivação é essa, né? Você realmente ser a voz das pessoas no Legislativo, no caso na Câmara e na Assembleia, ser a voz, levar, sim, as votações que mais impactam a vida das pessoas, você defender e estar do lado das pessoas, de fato. Porque o que a gente vê aqui na Câmara e também na Assembleia é que as pessoas, elas votam achando que você vai defendê-las quando for preciso, e por causa das articulações políticas e dos acordos políticos mandato, eu sempre estive ao lado das pessoas e às vezes até contrariando o próprio partido ou contrariando o próprio governo no qual eu defendia. Então isso sempre foi algo característico como vereadora e que agora eu quero ser como deputada estadual. Você comentou agora há pouco sobre as novas lideranças do PT, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, sobre o momento atual do PT aqui em São José dos Campos, mas antes, queríamos falar um pouco sobre a sua pré-candidatura, né, e perguntar sobre a Amélia Naomi, que está aqui em São José dos Campos na Câmara há 9 mandatos, né, ou seja, desde 1989 ela é vereadora aqui, então muitas vezes quando as pessoas falam de PT em São José, as pessoas logo veem em mente a Amélia Naomi, já é uma grande figura do PT aqui na cidade, né? Por que você e não ela como pré-candidata a deputada? Então, a Amélia, em 2018, ela foi... Lógico, a gente tem toda uma reunião, uma conversa dentro do partido e qual o nome melhor na época. E o nome da Amélia foi o que prevaleceu. E eu acabei retirando o meu nome por conta disso. Agora, a Amélia mesmo, ela não se posicionou em querer ser candidata a deputada estadual nem federal. Então, isso já deu uma grande abertura aí para colocar meu nome e manter meu nome. E foi por isso mesmo, né? Vejo a Amélia assim como uma pessoa muito combativa, sempre ali defendendo também grandes pautas, mas ela não se posicionou como candidata e foi eu e o Wagner em princípio, e aí o nome passou na primeira
conferência do partido e já saiu numa lista mais oficial, semana passada, o meu nome como pré-candidata. Então foi por isso que mantive firme aí a proposta da candidatura. Daqui a pouco eu vou passar para o jornalista José Guilherme te fazer uma pergunta, então, mas antes eu queria perguntar sobre esse momento atual do PT, que você comentou, né, sobre as novas lideranças, né, o PT que já tem já uma história aqui na cidade, e historicamente ele é oposição ao PSDB que hoje tem 4 vereadores na Câmara, tinha 5, né, com a saída do Silvério para o PSD, hoje tem 4, enquanto o PT ele tem 2 vereadoras, que é você e a Amélia. Como que você avalia, como que você analisa a situação do PT hoje aqui na cidade? Você acha que o PT continua com a força que tinha antes? Como que você avalia essa questão? Olha, o PT ele tem um histórico de 30% de votação da cidade, né? Sempre, e manteve, né, com os vereadores, até mesmo nas candidaturas para prefeitos, 30%. Carlinhos foi eleito, lógico, numa conjuntura diferente. O Wagner, depois, quando veio na última eleição, teve os 30%, um pouco mais. Mas a gente sabe que nas últimas eleições o PT foi realmente esculachado, né, vamos dizer assim. A conjuntura não estava favorável, muito debate, muita fala contra o Partido dos Trabalhadores. Que nós estamos vendo uma mudança agora nas ruas, né? Nós estamos vendo uma mudança. Claro, tanto o nome do Lula, ele ajuda muito também a levantar o nome do partido. E nós estamos vendo, assim, com as pessoas, com a situação das pessoas, a fala de que, opa, a gente tá observando que o partido pode dar uma guinada novamente, pode ter mais vereadores nas próximas eleições. Isso é muito interessante, né? Você vê que como é cíclico a política. E como oposição a gente tem feito, lógico que nossa voz é minoria na Câmara, mas a gente não deixa de falar, não deixa de gritar, não deixa de se posicionar. E isso é muito importante e precisa ter, né? Nós vimos alguns vereadores que estavam na base do prefeito se posicionando contra e vimos o quão pesada foi a mão do prefeito para esses vereadores, porque se posicionaram contra um projeto que, eles são livres, não são? Para se posicionar contra e mesmo assim eles tiraram cargos, tiraram emendas, então é o modo de se fazer política que a gente também não concorda. Mas a gente está vendo sim uma mudança, novos ares, tanto internamente quanto essa campanha toda que tem feito de volta e de tirar Bolsonaro e volta Lula, o quanto isso está sendo positivo para o partido também. Muito bem, José Guilherme Ferreira. Oi, Juliana, bom dia. Bom dia. A gente sabe que você tem a preocupação grande aí com a questão da educação, né? E há 2 pautas correndo aí, correndo meio soltas aí. Uma é a questão do homeschooling, né? E a outra, a questão da cobrança de mensalidade de universidades públicas, né? São 2 temas importantes nessa área. Eu gostaria de saber como é que você está vendo e enfrentando esses problemas aí. Eu estou vendo com muita preocupação, porque eu vejo que a educação, a preocupação maior deveria ser para um ensino básico de qualidade para a população. Ela teve uma abertura, abriu-se muitas escolas, o ensino foi, como se diz? Eu esqueci a palavra, mas, por exemplo, primeira preocupação era que tivesse escola para todos. Todos deveriam estar na escola. E agora a nossa preocupação, segunda, deveria ser a qualidade. E não é isso que está acontecendo. Não é isso que a gente está vendo. A qualidade está ficando em segundo plano, com vários projetos penduricalhos na educação, vários projetos passando como educação esportiva, educação de mobilidade, educação nisso, colocando educação para ter a verba da educação, mas não realmente trabalhando com a educação e principalmente com a educação básica. E aí vem o homeschooling com um discurso muito bonito, que tenta convencer, mas com a preocupação de que é individualizado, não se vê o coletivo, a preocupação não é numa educação coletiva e uma educação de qualidade, você está individualizando a educação, colocando para que a família seja a família que educa,
né? E a socialização dessas crianças e a preocupação, porque hoje o índice de violência contra a criança, isso é dado, é maior nas famílias. E aí a escola é uma porta onde essas crianças podem, e com o olhar do professor, podem se mostrar, ou o professor com um olhar atento vê que está acontecendo alguma coisa com essa criança, ela não vai ter esse espaço. Então é preocupante você abrir um homeschool e como que vai ser isso em relação ao ensino, à qualidade e também às discussões que deveriam ser em relação a uma educação de qualidade, porque você está tirando do professor, você está fazendo com que a mãe ou o pai ensine. Então não precisa da figura do professor, então isso também acaba diminuindo o papel do professor, né? E fora as outras questões. E a universidade pública paga, né? Em vez de ampliar e você dar um ensino de qualidade para o aluno poder entrar numa universidade pública, você vai querer cobrar do aluno que tem condições, ou mesmo que tenha condições, mas assim, daqui a pouco você vai restringir o acesso, porque quem vai poder entrar é quem paga. Como a escola da Embraer, a gente tinha uma escola da Embraer que era 100% pública, que você atendia os alunos de escola pública, e hoje você abriu a possibilidade de quem tem dinheiro poder colocar seu filho. E isso diminuiu o acesso dos alunos de escola pública. Então, a universidade vai por esse caminho. Então, eu vejo com bastante preocupação esses dois assuntos. Vereadora, essa questão do homeschooling, na verdade, ela é uma pauta que ela é muito ligada aos políticos mais de direita, né, que falam sobre essa questão de que os professores trazem uma ideologia para as escolas, né? Então, é uma forma deles tentarem afastar os filhos de uma suposta ideologia, né? Como que você avalia essa questão? Mas eu acho que isso é um discurso para convencer, sabe? É um discurso para convencer. Nós temos um lobby por trás disso que fala da questão da educação da família e contra essa questão de ideologização da escola, de esquerdista. Gente, eu sou professora da rede municipal e estadual. É um espaço plural e você não fala de política abertamente na escola. Você quer uma escola melhor. E se isso é falar de política ou de esquerda, é isso que nós queremos, porque nós temos professores diversos lá, professores que não são de esquerda e que são ótimos professores, e professores de esquerda são ótimos professores. Só que é o discurso que eles vieram falando, implantando. Se você vê a cronologia, né, eles vêm falando sobre a questão olha lá, mamadeira de piroca que ia ter lá atrás. Depois veio falando sobre escola sem partido, com um discurso de escola sem partido, que claro, quando você escuta escola sem partido, sem o debate amplo com a sociedade, você fala assim, não, eu não quero uma escola com partido, eu não quero que... Mas não é isso. A escola sem partido acabou confundindo muito, porque você não pode levar, às vezes, discussões importantes na escola, porque é partidarizar ou é politizar a educação. E não é, são debates importantes que você tem que levar até mesmo para as pessoas, para as crianças, adolescentes se defenderem. Teve aquela questão do kit gay também no passado, né? Exatamente. E aí, o que o pai pensa? Você, eu não quero isso pro meu filho. Eu não quero. Aí vem com esse debate, com esse discurso, agora passando homeschool. Então, assim, eu acho complicado. E mais, se você perguntar para as crianças, e eu tive a curiosidade de perguntar para minha filha até, se ela gostaria de ficar em casa, estudando em casa, ela gostaria, eu estaria lá junto com ela, né? Tô dando todo apoio. Ela fala assim, não, porque eu quero ter o contato com meus colegas. E é importante para as crianças ter esse contato. É importante a criança se frustrar na escola, mas também, claro, que uma escola que se preocupa, ela se frustra, mas também depois a gente tem que resolver a situação. Mas isso, infelizmente, não está no debate, né? Juliana, a gente tá falando aqui que você tem um olhar voltado para essa questão da educação, e eu separei aqui 2 projetos seus da Câmara. Você fez a campanha de conscientização da depressão infantil e adolescência de sua autoria, e também tem um projeto de sua autoria que é a contratação de profissionais da área de psicologia para a rede pública. Então, vamos falar sobre projeto então. Quais outros projetos você tem voltado para essa área da educação?
Então, esses dois projetos que você citou são importantíssimos para apoio na educação, né? Porque a educação a gente sabe que se faz com a família, escola, aluno, e precisa, hoje a gente vê a necessidade de uma rede também que auxilie a criança na aprendizagem, no ensino e aprendizagem das crianças. Por exemplo, a gente saiu de uma pandemia e antes da pandemia o índice estava alto já de adolescentes, jovens e adolescentes, em relação à questão do suicídio, bullying e drogas, isso sempre teve, violência, mas o suicídio aumentou demais. Então, é uma preocupação. Veio a pandemia, ampliou a questão de depressão, ansiedades, crianças que sofreram com esse tempo isolado. Então, esses dois projetos veio de encontro à situação que já existia antes, mas para fortalecer e para melhorar e apoiar o professor, que muitas vezes tem 35, 40 alunos dentro da sala de aula, e se depara com situações emocionais, né? Que situações essas que o professor às vezes não tem tempo. Ele pode até observar, pode até ver que está acontecendo alguma coisa, mas não tem tempo e não tem a formação para lidar com esse tipo de situação. Então precisava desse profissional. Além disso, tem a questão do fono e do oftalmo, que também é para as crianças. Parece que é um projeto de saúde, mas na verdade olhando para as crianças o ensino-aprendizagem. Muitas crianças não aprendem isso com conhecimento dentro de sala de aula. As crianças não aprendem, eu era professora alfabetizadora, elas não aprendem porque tem algum problema ou oftalmológico, que aí a professora depois de um tempo vai ver que a criança, né, força para enxergar a lousa, força para ler um livro, e isso pode ser sanado logo no primeiro ano. Se tivesse um projeto, um programa de saúde para essas crianças logo no primeiro ano de alfabetização, tanto de oftalmo como fono. As crianças não aprendem ou começam a escrever errado ou não entendem. Eu tive alunos que com falha no processamento auditivo, que ele escutava bem, mas o processar era diferente. E aí algumas atividades com a fono, alguns toques da fono fazia toda a diferença para a criança aprender. Então, olhando para essas crianças e para o ensino-aprendizagem das crianças, eu também protocolei esse projeto para as crianças do primeiro ano. Se tivesse esse programa das crianças do primeiro ano já serem diagnosticadas, isso ia ajudar muito na questão da alfabetização. E já que a gente está falando sobre projetos, você vai levantar essa bandeira da educação na sua campanha como candidata? Qual que vai ser a sua principal bandeira como candidata a deputada estadual? Primeiro são as pessoas, porque como vereadora eu percebi o seguinte, eu sou educadora, é lógico, a gente sempre vai ter esse olhar para a educação, mas a gente tem muitas demandas de saúde, muita demanda do dia a dia, de estrutural, de bairros, demandas de transporte, mobilidade, ou seja, as pessoas vêm com peso da vida, do dia a dia, e às vezes eu falo assim, não dá para ficar. Essa semana mesmo a gente teve reunião com o pessoal da cultura, né, com demandas importantes que estão aí sendo jogadas para debaixo do tapete desde a época da pandemia, que estão sofrendo em relação à cultura. Então, assim, você acaba abraçando as pessoas e ficando do lado delas na sua situação, no que elas estão precisando. Então, isso é o primeiro lugar, e como deputada estadual não é diferente. Lógico que depois a gente vai olhar que essa questão da educação, desde o básico até a universidade, porque aqui no Vale do Paraíba nós não temos uma universidade pública forte que possa puxar as demandas e puxar as políticas públicas e puxar todos os projetos, uma universidade pública. E outra coisa que, como as mulheres, né, a gente não pode deixar de falar e de levantar a bandeira das mulheres em relação à questão da violência. A gente tem visto cada vez mais, por um lado, é bom a divulgação, mas a gente dói, machuca. Cada reportagem que a gente vê de uma menina, por exemplo, em Taubaté, que foi tatuada pelo namorado, pelo ex-namorado. E aí a nossa briga pela delegacia 24 horas aqui em São José é importante, em outros postos, em outras cidades do Vale, é importante essa delegacia que atenda, que acolha e que fique, sim, aberta tanto 24 horas quanto aos finais de semana para atender essa mulher que é violentada no final de semana. Então são várias demandas, mas a nossa primeira questão são as pessoas, educação, mulheres, enfim, e a saúde, que a gente não pode deixar de falar, né? Zé Guilherme? Juliana, vamos falar um pouquinho da campanha. A sua campanha está associada a uma chapa, né? A chapa do Haddad
E qual é o candidato a deputado federal? Olha, isso para todos, né? A gente acaba tendo várias dobradas que a gente fala. A gente tem dobradas prioritária, tem as dobradas aqui da cidade, que é com Wagner Balieiro, que é o pré-candidato aqui da cidade, tem as dobradas que é com Gilmar Tato, tem as dobradas com uma mulher que provavelmente será Fernanda Cucci ou a Juliana Cardoso. Então, assim, a gente vai fazendo algumas dobradas, mas é lógico, na cidade a gente tem a do Wagner e a do Gilmar Tato, que é uma das prioritárias. Você acredita numa unidade da esquerda? Porque o Guilherme Boulos, ele era pré-candidato ao governo estadual. Recentemente ele desistiu, né, da sua candidatura, e eu queria saber, ao seu ponto de vista, se essa desistência dele contribui com uma unidade da esquerda, se você acredita numa suposta unidade de esquerda. E também já aproveito esse gancho para perguntar para você sobre a candidatura do Felício ao governo, né? Porque o ex-prefeito de São José, vocês lá na Câmara, vocês discordavam de diversos pontos. Como que você avalia esse cenário estadual nas eleições desse ano? Eu falo que, assim, tanto a questão do lado, esquerda, ou até mesmo partido, é igual família, né? A gente briga, a gente discute, debate, mas a gente acaba se unindo, se defendendo, se juntando para um assunto comum, para algo comum. E eu acredito, sim, que nesse momento a esquerda ela vai se aglutinar em volta de um projeto político e de uma defesa de um Brasil, de um país e de uma melhoria para a população que a gente está vendo que está sofrendo. Essa é a questão. Tanto é que a vinda do Alckmin, mesmo vindo para o PSB e vindo para como vice do Lula, eu como professora estadual do estado, lógico que a gente torce o nariz, né? Eu sei o que foi o Alckmin enquanto governador para os professores, funcionários públicos. Agora, em torno do projeto Brasil, em torno de um projeto contra o presidente que está, a gente aceita. E eu aceitaria qualquer outro, de verdade, para que tivesse força para tirar o que está. Porque o que está, a gente lida com as pessoas de diversos bairros do cantão da Zona Leste que está sofrendo. Pessoas que estão sofrendo mesmo. Então, por conta de uma política errônea, errada, que esse presidente, e fora das defesas que esse presidente fez, das falas que ele sempre fez, que não dá para aceitar. Com a condução de uma pandemia, enfim, são coisas assim grotescas, até que repulsivas, que não dá para a gente aceitar um presidente desse. Então, em torno de um projeto político, a esquerda e até alguns ali centro-esquerda, às vezes centro, a gente se junta para... Eu concordo, sim, e acho que a esquerda agora está nessa linha, acho que está indo por esse caminho, para tirar o que está. E o que você achou da saída do Felício da prefeitura? Porque ele não terminou o mandato dele, né? Deixou para ser pré-candidato a deputado, a governador de São Paulo, né? Qual é a avaliação que você faz dessa saída do Felício? Estratégica enquanto prefeito, com uma condução discutível e com pontos mentirosos até, e que não vai dar em nada, não vai crescer nas pesquisas, não cresceu nas pesquisas, vai continuar do jeito que está, e pode ser até que tire para ser candidato a deputado federal. Um rompimento que a gente até nos surpreendeu aqui na cidade, até mesmo a racha do partido, a racha da bancada em torno de um projeto que prejudicial, foi às rádios, foi na televisão, teve publicações no qual ele fez uma defesa de um projeto contra o servidor, com mentiras. A gente está vendo agora o Instituto, mais uma vez, mentiras, dados mentirosos para justificar o que eles queriam fazer, né? Tanto o Felício quanto o prefeito atual. Para você ter uma ideia, em 2020, aprovar um projeto da Previdência contra o servidor aposentado, que já contribuiu a vida inteira, ele tirar 14% de todos os servidores, do que ganha 2 mil e do que ganha 30. Então, que fosse progressivo, ou os aposentados que ganham menos que o teto do INSS, que continuassem sem desconto, né, porque é uma injustiça
um trabalhador que já contribuiu a vida inteira, que ganha R$2.000, ter um desconto de R$280. Você votou contra, né, a reforma, né? Essa era uma das perguntas que eu queria fazer para você, né? Esse é um assunto que está em alta na Câmara, né? Já a sessão foi adiada algumas vezes, né? Dentre aí as mudanças que foram propostas pela Prefeitura em fevereiro desse ano, tá aí o aumento da idade mínima para se aposentar, pagamento de pensões, pagamento de pedágio, vários protestos foram feitos, né? Qual que é a avaliação que você faz dessa reforma, né? Você votou contra. Sim, desde 2020, né, que foi primeiro, pegou os aposentados, depois ele fez uma aposentadoria complementar, que agora foi votado em 2021, aposentadoria complementar que não abrange todos os servidores, só os servidores que ganham um valor de 7 mil, se eu não me engano, para cima. Então, quer dizer, os outros ficaram fora dessa aposentadoria complementar, que daria direito o servidor contribui com uma parte e a prefeitura contribui com outra nessa aposentadoria complementar. Queria colocar e colocou no projeto os servidores comissionados, que é inconstitucional, então ainda bem que nós conseguimos barrar. E agora, esse ano, desde fevereiro, uma discussão em torno disso que você falou da reforma da Previdência, dos servidores da ativa, que veio com o discurso de que precisava ser feito, porque do governo, questão do governo federal, precisava ser feito, mas não desse jeito, não precisava ser tão cruel, não precisava ser desses moldes, com as mesmas idades, não precisava, poderia ser feito a nossa reforma da Previdência, poderia ser feito de acordo sim com a cidade, com o que está apresentado em relação ao Instituto, mas ele deixou de pagar o Instituto, tinha dinheiro já no aporte, na lei, já para o Instituto, deixou de pagar, para depois fazer o parcelamento que é vinculado à reforma da Previdência. Então, ou seja, um parcelamento que vai ser questionado, porque ele colocou o PELON, que muda a idade. Precisaria votar primeiro o PELON para depois a lei complementar. Ele fez colocou a lei complementar, depois viu que está errado, fez o PELON, votou o primeiro turno do PELON. PELON da lei orgânica, né, a proposta de mudança na lei orgânica, são 2 turnos, são duas votações. Ele votou a primeira, aprovou. Votou depois o PLC, a lei complementar, o parcelamento, e precisaria votar o segundo turno da PELON. Ele não tem voto para passar. Ou seja, fica capenga todos as outras votações. Então, e sempre com o discurso de que é melhor porque para a saúde do Instituto, para melhoria para o servidor, tal. E a gente tem visto o quê? Que é tudo mentira. Os dados do Instituto, a tabela que foi mandada pelo Instituto, que não é nada disso. Então, assim, foi uma briga, os servidores ainda estão na discussão, no debate, porque saímos prejudicados. E as mulheres, mais uma vez, prejudicadas, porque aumentou a idade para os homens em 5 anos e para as mulheres em 7 anos, sabendo que as mulheres trabalham, tem dupla, tripla jornada. Então, fora as outras questões, né, como pensão, sim, licença... sem vencimento, várias outras mudanças. Vereadora, tem um outro assunto que foi muito pauta na Câmara de São José dos Campos recentemente, que é aquela questão do gatilho salarial. Né? Deu o que falar, né? Teve toda aquela novela, se ia ser pago, se não ia ser pago. Qual que é a avaliação que você faz dessa novela do gatilho salarial? Pois é, né? O gatilho salarial está judicializado, né? Agora foi para a STF, foi para terceira instância e, infelizmente, perdemos nas duas, mas a gente ainda continua tendo esperança. A gente queria o reajuste salarial, que desses 2 anos que ficamos parados, sem reajuste nenhum, exatamente por conta da pandemia, que viesse o reajuste desses 2 anos para nós. Né? Como teve em outras cidades que fizeram bem esse reajuste, 10%, 15%, 20%. E, infelizmente, ele só fez os 5% do gatilho agora em abril. E, vereador, agora uma última pergunta para a gente encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, muita informação, né? E eu queria te perguntar agora sobre a eleição nacional, né? É uma questão que a gente não pode deixar de falar. A gente falou aqui sobre a sua trajetória na Câmara, sobre eleições estaduais para governador e agora sobre eleições para a presidência da República, né? A gente sabe que a gente vive uma polarização política hoje entre principalmente aí Lula e Bolsonaro, né? Muitas pessoas falam que é a extrema esquerda contra a extrema direita, né? Tem gente que fala que isso não é saudável para o debate público. Qual que é a avaliação que você faz sobre essa polarização atual? Você acha que isso é benéfico, que isso é ruim? O que você acha?
Eu acho o seguinte, eu não acho que nós somos extrema esquerda, pelo contrário, a gente já fez composição com direita, já fez composição com outras correntes. Nós não temos uma terceira via, até mesmo porque, infelizmente, nós temos muitos partidos que não estão atrás de ideias, estão atrás de negociação. E a gente sabe disso, isso aí não é novidade mais para a população, não é novidade para nós, né? E, infelizmente, isso acaba atrapalhando, tendo essa polarização. Uma terceira via vai ser também com muitos acordos e conchavos, e isso é ruim. Quem acaba ficando em último pensamento, em projeto Brasil, é a população que fica por último, né? Mas nós temos, o Lula tá aí como uma pessoa, uma persona que em torno dele ideias que a gente defende, né? A gente já viu quando ele foi presidente, pagou o FMI, a inflação foi menor, o índice de emprego foi maior, então a gente vai em torno dessas ideias. O Lula um dia vai passar, mas a gente tem que ir em torno das ideias que nós defendemos. E a gente está bem confiante, a gente sabe que é muito trabalho pela frente, mas nós estamos confiantes porque tanto com as pesquisas, mas como o que a gente está vendo nas ruas, né? Com a população que foi por um discurso e viu que na prática e na condução do Brasil foi completamente errôneo. Então, e está sofrendo na pele isso hoje. Então, em torno disso, a gente defende sim e quer que vai trabalhar bastante para que o Lula seja eleito. Muito bem, a gente recebeu aqui hoje nos nossos estúdios, conversamos com Juliana Fraga, vereadora de São José dos Campos pelo PT, ela que está em seu 3º mandato na Câmara de São José dos Campos e também é pré-candidata a deputada estadual pelo mesmo partido. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, seja sempre muito bem-vinda a SP Rio Mais. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pelo bate-papo, e podem me chamar, eu venho sempre que tiver alguma pauta, tanto da Câmara, né, que eu acho que é interessante, a gente sempre está falando aqui da nossa cidade, e pauta do Vale e do Estado. Obrigada pelo convite. Muito bem, lembrando que essa entrevista fica salva no nosso YouTube, bem como todas as outras entrevistas que a gente tem feito com os pré-candidatos às eleições desse ano. Só você procurar lá SP Rio Mais no YouTube que você confere a playlist completa.